Boa noite, igreja, boa noite, garagem, boa noite, pessoas. Só para perguntar, esse barulho de panela de pressão aqui, que está aqui em casa, tá, vocês estão ouvindo ou só eu mesmo que estou ouvindo aqui? Fala comigo, alguém? Então, eu posso continuar, Não dá para ouvir. né? Nada. Não estão ouvindo? Ótimo. Só eu mesma. Não. Estou lavando louça aqui e tá de boa. Não, então você está lavando louça, Adélia? Ótimo. Então, você também sabe que tem que estar na cozinha. Mas eu estou com o MasterChef fazendo comida, então tá bom. Eu sou Ana Paula, eu sou diaconisa da Igreja da Garagem e a gente está aqui para mais uma reunião e é um momento de felicidade quando a gente consegue estar junto. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que ainda tem pouca gente aqui, hein? Vamos embora divulgando aí o link do culto. Hoje o culto é aberto. Bora aí, colocando nas nossas redes. Miriam Maria, você está por aí, garota? Está de folga? A gente Oi, costuma... boa noite. Tá de folga, Não, eu garota? acabei de chegar. Aí a Enoli leu o meu pensamento, porque eu cheguei correndo, lavei as minhas mãos, eu falei, cara, eu vou entrar no culto hoje. Aí quando eu abri o WhatsApp para poder entrar, tinha uma mensagem da Enoli, vamos pro culto hoje. Aí eu cheguei e mandei uma fotinho para ela, olha, amiga, eu tô entrando, calma aí, o computador tá ligando aqui, tá com problema aqui. Aí sim, hein? Aí sim. Enole e Miriam no culto, caramba, aí é fogo puro. Então, eu queria falar hoje, o meu salmo de hoje, eu queria falar de uma coisa que me despertou ainda há pouco, que é sobre paz. Porque a gente trava tanta batalha, né? A gente trava tanta batalha todos os dias, tanta ansiedade, ainda mais aqui, quando a gente se junta na garagem, é um monte de surtado, né? Medicados ou não, mas é um monte de que vem de opressões das mais diversas formas. Mas geralmente as nossas ansiedades, a gente engole tudo e vai engolindo, e vai engolindo, e vai engolindo, e aquilo vai virando uma bomba dentro de você. E às vezes você só precisa deixar essa bomba explodir, porque se ela não explode, ela fica dentro de você, e é você quem passa mal. Então deixa a bomba explodir, deixa a bomba explodir. E aí eu queria falar sobre paz, e aí eu queria que a gente pudesse abrir a Bíblia e ler em Filipenses 4, 6 e 7, que fala sobre a paz, que fala sobre o momento que, de repente, hoje eu senti, caramba, em meio a tantos tropeços, hoje eu estou em paz, eu estou sentindo paz. E eu não sei por quê, porque não, se eu contar a minha história para o cavaleiro, o cavalo chora. Mas, mesmo assim, eu louvo a Deus porque Ele me trouxe paz no coração hoje. Eu posso ler? Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, contudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplicas com ações de graça, e a paz que transcende, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui é uma versão que eu peguei da internet, mas o sentido é: se a gente confia, descansa e acredita que através da fé e através das nossas ações, das nossas verdades, a gente consegue encontrar esse momento de paz, deixa com Deus. A nossa parte a gente faz e o resto ele vem. E ele vem, de verdade. Ele vem através de uma palavra de uma pessoa amiga, ele vem através de uma tribulação, porque às vezes você está
tão focado, tão no meio do turbilhão, você não consegue enxergar uma saída. E, às vezes, esse turbilhão é a saída. Vira as costas e vai embora e está tudo certo. Só o turbilhão que era a saída. Vira as costas e vai embora. Então, eu queria deixar essa palavra. Que antes, a gente precisa só tentar descansar. Não é fácil. Não é fácil, porque nós somos atingidos todos os dias por milhares de informações e acúmulo de coisas, e o nosso psicológico também, ele ajuda a gente a ficar cada vez mais... Mas, de repente, explodiu a bomba, o que vem depois? Calmaria, não se ouve um ruído, acabou tudo, explodiu, deu merda, mas acabou tudo, acabou. A gente vai ter um tempo de silêncio e paz. Silêncio interno. O que estava atormentando a minha mente explodiu, mas agora eu estou com silêncio interno, é o momento que eu consigo ouvir Deus falando comigo. E ele só falou assim, através da boca de uma pessoa, falou assim: deixa, não faz mais nada, só descansa, deixa acontecer, porque tudo é seu e no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E hoje, quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, eu, Ana Paula, diaconisa da Igreja da Garagem, estou em paz. Vamos para os nossos avisos. Hoje, olha, nós somos a Igreja da Garagem, uma igreja que é antifundamentalista, progressista, inclusiva e afirmativa. Eu nunca lembro todos esses nomes. Mas também nós somos plurais. A gente e essa pluralidade, ela inclui qualquer pessoa, credo, cor, religião, gênero, o que for. Nós somos a Igreja da Garagem, porque nós somos acolhidos e acolhedores. E o nosso pilar é Jesus Cristo. A gente tem Jesus como pilar e como referência para poder continuar seguindo. Eu queria saber se já entraram nossos visitantes, se nós temos visitantes hoje. Cora, se você está identificando o visitante. Opa! Bem-vinda, Rita. Bem-vinda, Rita. Junta com a gente, porque Tamires também. Tamires também. Oh, Kel! Kel levantou a mão, já pode abrir a boca e falar, Kel. Eu não. Beijo, meus amores. Miriam levantou a mão, fala aí. Não, é só gracinha para dizer que eu sou nova aqui. Você está de visitante. Visitante, seja bem-vindo. Visitante nada. Eu não saí da igreja, então não vem com essa de visitante, não, que eu sou Eu velha nem aqui na estou te casa. conhecendo mais, garoto. Nunca mais se aparece. Nem para conversar comigo direito tu aparece. É culpa do Jonathan, capitalismo. A culpa não é minha. Jonathan, você quer falar também, meu querido? Fala. Boa noite, muito obrigado aí, a primeira reunião aqui, acompanho os vídeos lá do Bertola, né, no Instagram, e vamos aí. Meu filho tá meio estressado lá no quarto, mas tá tudo certo. Bem-vindo, Jonathan. Bem-vindo. Bem-vindo mesmo. Olha, vocês que estão novos aqui, a gente, como eu disse, a gente é uma igreja que acolhe, a gente é uma igreja que está junto, mesmo estando longe, porque nós somos distribuídos no Brasil e no mundo. Então, a gente está sempre aqui. No finalzinho, a gente vai colocar aqui, pode contar com a gente, vocês podem contar com a gente da forma que vocês quiserem. E aí, no finalzinho, assim, a gente passa o nosso contato para vocês já começarem a seguir com a gente junto. Deixa eu falar dos aniversariantes da semana.
Ó, no dia 12, a Ana Luísa, que mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Dia 14/7 foi o Tiago, que fez aniversário, de Jundiaí. E a Jade, de São José dos Campos. Parabéns para vocês, que o Senhor abençoe vocês e que a vida de vocês seja engrandecida e que nós possamos juntos cantar o hino da vitória do outro lado, porque está chegando o outro lado, galera. Está quase na hora da gente cantar o hino da vitória do outro lado. Eu também queria falar que a igreja tem encontros semanais. Nós temos encontro público na quinta-feira, mas a gente tem Clube da Leitura. Gente, olha, nosso Clube da Leitura é assim, é um momento da gente se reunir e a gente juntos ler e fazer reflexões e ter oportunidade de pensar sobre aquele livro, aquele texto que a gente está lendo e aumentar a nossa carga de argumentos, principalmente, né? Aumentar a nossa carga de argumentos, porque às vezes a gente parece não quer discutir, não quer ir para o enfrentamento, mas o Clube da Leitura ele ajuda pra caramba a gente nisso. Eu digo por mim, eu falo por mim. Na quarta-feira a gente tem a Escola Bíblica Online, que é para membros da igreja, então se vocês aí que estão nos visitando hoje gostam de entender sobre teologia, sem peso de dogma, sem peso de doutrinas, vem com a gente, porque a EBON, ela abre muito, explode assim a nossa mente, porque a maioria de nós aqui já saiu do fundamentalismo e às vezes a gente vem com aquela carga opressora de ou é morte ou é salvação. Então, a EBON todas as quartas-feiras. Na quinta-feira, já falei, nosso culto público, e aos domingos, 19 horas, a gente tem o culto também. E uma vez a gente tem o culto de domingo, que é mais direcionado também para os membros, e uma vez no mês nós temos o nosso culto de ceia do Senhor. Sim, mas uma igreja online, sim, nós ceiamos também. A gente tem, sim, a nossa ceia, a gente tem o dia do Senhor para cear e agradecer a Jesus por tudo que ele tem feito com a gente, em comunhão uns com os outros. O barulho aqui da panela de pressão foi alto. Vamos para os nossos louvores. Eu queria chamar para o louvor agora. Coloca aí. Não, eu vou falar isso no final, dos novos membros. Cora, pode soltar o primeiro da Ruá, o louvor da Ruá. Dá licença. Antes de começar, só para contextualizar aqui, para quem ainda não sabe, esse é o nosso coral, né? Aqui da Garagem Rio. Boa noite a todos, eu sou o pastor Marcos, aqui da Gemundo. Ei, pastor Marcos, desculpa, pastor Marcos. Nada, tranquilo. Era para ter falado o que você ia falar, sobre o que você ia falar. Não, a gente, na verdade, não teve essa combinação, mas eu achei melhor fazer para até apresentar todo mundo aqui o trabalho que o nosso irmão Heleno e toda a nossa, vários canários aqui do Rio juntos fazem aqui na G-Rio, e eles formaram esse coral lindo. Eu faço parte, inclusive, estou sendo capitaneado aí pelo grande Heleno. Eu tenho certeza que tem uma turma do Som da Ruá aqui. Quem é do Som da Ruá, levanta a mão, faz um barulho aí para a gente saber. Vinícius, Cristiano, Karim, acho que... Jean. Pois é, uma turma muito boa que faz está fazendo um trabalho muito bonito, e a ideia é a gente sair com esse coral, né, o meu maestro. Qual é a ideia? Fala rapidamente, só para a gente poder andar com o culto.
Oi, pessoal, boa noite. A nossa ideia é usar a música como um canal de bênçãos para a nossa igreja, para outras igrejas que têm sido parceiras conosco em termos de ensaios. Podemos abençoar pessoas em outros lugares onde a gente estiver, em hospitais, em asilos, e outro lugar onde a gente possa ir para, né, falar uma palavra de amor para as pessoas, de acolhimento. Então é isso, eu sempre trabalhei com o Ministério de Música e está sendo um prazer estar com vocês. É isso, vamos que vamos.
Gente, pelo amor de Deus, como é que vocês me fazem chorar desse jeito? Meu Deus do céu, vocês me levaram, Pastor Marcos, Heleno, vocês me levaram para umas lembranças, meu Deus. Eu entrei agora no momento da minha vida, da minha infância, porque os meus pais eram coralistas, eram de corais, meu pai era maestro, e ele mesmo sendo ateu, ele foi reger o coral da igreja presbiteriana, e essa voz, isso aí que vocês expressaram, isso faz um sentido tão grande. E, olha, obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Que maravilha. Não deixe Ana, isso posso falar morrer. muito rapidamente? Na verdade, Emanuel foi uma coisa assim, uma música que está me marcando muito, porque ela também fala da história da minha vida, um pouco da minha pré-adolescência, minha adolescência e grande parte da minha vida adulta na igreja. Foi uma música que acompanhou a minha vida. Eu cantei essa música dividindo vozes com meus primos sempre. E a gente estava cantando uma música mais complexa, com a dificuldade de ampliar o repertório. Eu conversei com o Cristiano, vamos apostar em corinhos sejam fáceis da gente cantar. Quando a gente cantou Emanuel, nem kit de ensaio eu tinha feito, nós fizemos 2 ensaios, e olha, eu senti tanta presença de Deus, eu fiquei arrepiado. Então, quando o Marcos hoje escolheu Emanuel, eu falei, eu acho que é essa música que vai mexer com a história de muita gente. Dentre outras coisas, eu acho que o louvor, ele faz isso, ele toca no nosso coração. Então, se você está emocionada, Ana Paula, essa é a nossa missão, fazer com que as nossas vozes não sejam somente arte, mas que o Espírito de Deus toque os corações. É isso. Missão dada, missão cumprida, Heleno. Deu certo. Depois desse mico que eu paguei, por que não, né, mico? Meu Deus. O cheiro, me vieram cheiros, assim, emoções. Grata, muito, muito obrigada por isso. Agora vamos passar para o louvor da pastora Adele. Adele, fala aí um pouquinho sobre o seu louvor, você vai falar? Está aqui ainda, estava lavando louça. Tá aqui, lavei tudo que eu podia, parei para me concentrar. É um louvor especial, esse senhor aí do meu lado, meu pai, Tadeu. E a gente gravou um pouquinho antigo, que é uma música que minha avó me ensinou, que é Caminho de Emaús, é o nome. E a gente ensaiou umas 3 vezes e metemos a mão aí, vamos embora. E meu pai é essa pessoa maravilhosa aí, eu quero fazer ele gravar mais vídeos comigo, já passei uma playlist para ele, pra gente gravar, e pra gente ter aí os vídeos gravados, sabe? Pra sempre poder colocar aqui pra gente no culto. Pode soltar. Boa noite, saúde a igreja com a paz do Senhor. Esse aqui é meu pai, seu Tadeu. Nós vamos cantar um corinho pra vocês. Discípulos do caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos se pediram no caminho de Emaús.
Caraca, hoje foi pra lascar, hein? Ai, gente, eu lembrei da pregação do pastor Léo, que ele falou pra gente desapegar de Jesus. Eu falei, não consigo. Eu não tem consigo. como. Eu não sou capaz. Não dou conta. E eu lembro dessa música. Na hora que ele fez essa pregação, eu falei, não, eu tinha que lançar esse louvor agora. Não dou conta. Pastora Adele, que presente. Nossa, lembrei da minha infância, eu tocando acordeão na igreja. Olha, Ai, que criança, lindo. obrigado. De nada. Meu pai gosta, assim, das musiquinhas antigas. Ele, minha avó. E meu pai também gosta de uma viola, uma sanfona, essas coisas. Então, tudo que vai nesse estilo aí é com a gente mesmo. Obrigada, gente, pela oportunidade. É um presente mesmo ter a oportunidade de poder gravar uma música dessa com meu pai. Então, e gravar e ter depois aí para ficar para mim. É maravilhoso. Obrigada. Adele é cantor cristão ou harpa cristã? Não faço ideia. Não, essa música não é de Inário, não. Não É uma é? música Não, antiga. não é de Não, Inário? eu acho que quem gravou essa música era Enoque e Priscila, se não me engano. Era uma dupla de irmãos dos anos 70 e 80, mas ela música, talvez a nova harpa cristã tenha incorporado, mas ela não é de Inário, não. Mas todas as igrejas cantavam. Sim, todas as igrejas cantavam, porque eu me lembro muito bem. Gente, nós precisamos falar também de momentos que nós temos também, nossos momentos sérios. Então, Cora, por favor, pode soltar aí o Pix da garagem. Por quê? Nós colocamos agora assim, doe com o Pix. Porque nossa igreja não é uma igreja que vai cobrar dízimo para você, que vai fazer você dar oferta de primícias no bolso do seu pastor, não vai fazer você fazer campanhas extraordinárias, sacrifício, de andar 12 voltas no monte, 21 dias de jejum. Nós não vamos fazer e no final você entregar o seu envelope com o dinheiro. A gente não vai fazer isso, não é esse o objetivo. Porém, nós temos famílias da igreja. Essa semana nós tivemos uma família da igreja que a gente precisou socorrer. Então, nós temos famílias da igreja, esse é o nosso objetivo, e também pessoas que não são da nossa igreja. Chegou o socorro, a nossa equipe de assistencialismo, ela tenta socorrer, porque a gente precisa contar com o caixa da igreja. Então, a gente está agora com esse novo Pix, e deixando aí, tá aqui, é só copiar e colar, a doação que você puder fazer, você membro, lembra que você, quando se inscreveu, você falou qual o valor que você poderia contar, e esse valor, nós temos as contas fixas da igreja, que todos os meses a gente tem essa sala, tem internet, tem as contas físicas, tem a nossa secretária, que é primorosa, a gente tem nossas contas fixas, mas que se Deus tocar o seu coração, a oferta que for, porque às vezes a gente passa e por alguém na rua e a pessoa está pedindo e a gente queima o coração de vontade de dar, né? Agora que a gente não anda mais com dinheiro, é tão difícil, né? Eu queria começar a andar no meu carro com, sei lá, com alguma coisa, com biscoito, com cesta básica, eu já estava andei um bom tempo com cesta básica, para poder chegar e fazer o que tem que ser feito, porque nós somos, como disse no início, nosso pilar é Jesus Cristo, e ele andava no meio das pessoas que realmente precisavam ouvir essa base. Sendo assim, dado todos os recados, eu queria falar uma coisa. Nós temos grupos na igreja, eu lembrei disso agora, tá? Nós temos alguns grupos na igreja, nós temos grupos de mulheres, temos grupos de homens, tem a escola, nós temos grupos direcionados, nós já tivemos grupos de aprender Libras, tem grupos de músicos. Então, se você se identifica com algum grupo, fala com a gente, que a gente te insere nesse grupo e você começa a trabalhar e seguir junto com a gente. Dito isso, Enole, alegria demais poder escutar essa sua voz calma. Eu sei que de calma você não deve ter nada,
mas essa sua voz calma, que toda vez que eu ouvi as suas ministrações, elas vieram, mesmo quando você era dura, elas vieram para acalmar o meu coração. Então, Enoli, por favor, fala com a gente agora. Está com a oportunidade. Oi, gente. E justo a hora que eu fui abrir a minha câmera não quer funcionar, agora voltou. Muito bem. Vocês me ouvem bem? Tá todo mundo me escutando legal? Tá. É só porque tava brincando com as meninas, como eu tô no futuro, às 5 horas de vocês, não posso falar muito mais alto, senão vão me expulsar do prédio. Então, para saber se tá todo mundo me ouvindo bem, que eu não posso ficar desalojada no outro lado do mundo, não é mesmo? Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Ai, gente, tô nervosa. Eu falei hoje pro Marcos que eu tava nervosa, eu tô nervosa. Pode um negócio desse? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Saudade de estar por aqui, para vocês. Bom, vim a convite da pastora Thaís e do pastor Marcos, né, pra gente bater um papo dessa pobre irmã desviada. Então, eu vim trocar uma ideia com vocês e fiquei, claro, a semana inteira pensando no que falar, em algo que tivesse como ressoando em mim. E, claro, como uma boa pessoa da Gemundo, as inspirações vêm o quê? Na meia hora antes da reunião, para a gente não quebrar a tradição, entendeu? E eu já vou começar a minha fala pedindo desculpa, porque eu vou ser o quê? Uma pessoa monotemática, como sempre, que quase todas as vezes que eu venho trocar uma ideia aqui, eu acabo partindo falando sobre questões que tenham a ver com as marcas que a Igreja Fundamentalista deixou na gente. Talvez porque isso ainda esteja ressoando muito em mim. Talvez. Precisamos de um pouco mais de terapia para este tema? Também. Mas alguns acontecimentos das últimas semanas me fizeram pensar em umas coisinhas, e é sobre isso que eu queria falar. Então, hoje, a gente vai conversar sobre o mistério que nos sustenta, né? Sobre a parte da fé que está para fora das nossas respostas. E o que é isso, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho, desde que saí da estrutura fundamentalista, de manter e de cultivar essa faísquinha do divino, né? É algo que eu sinto, pelo menos comigo, que a religião me roubou, se não em sua totalidade, mas boa parte. Então, para mim, cultivar a fé nesse âmbito do mistério mesmo é bastante difícil agora. E eu entendo que é um movimento muito natural, né? Porque a gente ficou ali exposto a muitas coisas que, em teoria, não se explicavam, coisas que eram postas para a gente como dessa ordem do divino, quando eram de outros interesses, para manter a gente ali dentro da igreja. Então, esse movimento de buscar explicação para todas as coisas, né, de tentar entender tudo, de buscar dentro das coisas esse lastro na realidade, é muito natural, né? Me parece muito como quando você sai de uma relação ruim, que você fica buscando red flag para as coisas. Eu acho que é exatamente esse movimento que a gente faz quando a gente sai de uma igreja fundamentalista. Quando a gente começa a descobrir que as coisas não eram exatamente como a gente ouvia, quando a gente começa a entender e absorver que tudo aquilo que nos foi passado não era literal. Então, além de ser um balde de água fria que você tem que absorver tudo isso, eu tenho a sensação que a gente migra para a ideia de que absolutamente tudo é explicável. E absolutamente tudo tem que ser muito palpável. Justamente para não se frustrar, né? Para não cair, talvez, em uma outra armadilha. Então, a gente fica, assim, como muito receoso com as coisas. Então, a gente parte da ideia de que muitas coisas que a gente ouviu não tinham nada a ver com o divino, nada a ver com o espiritual, né? Como, por exemplo, a questão dos demônios, nos porcos. Não, aquilo não era. Ou então, uma pessoa que estava endemoniada, quando, na verdade, era uma
doença de ordem psicológica, que naquele momento não tinha explicação científica. Então, a gente assume que todas as coisas, elas vão ser naturais. E aí, eu acho que em algum lugar, pelo menos, no geral, a minha ideia era que fosse só no princípio, né? Mas eu ainda estou nessa fase, gente, de sentir que a gente perde um pouco dessa conexão com Deus no que diz respeito às coisas que a gente não entende, sabe? E esses últimos dias eu tenho sentido falta de acreditar nessa parte, de acreditar nessa coisa que não se explica. E talvez porque eu sou naturalmente muito racional, mesmo vinda de um lar muito lúdico e tal, isso tem me feito falta, né? Tem me feito falta isso de não explicar as coisas. E por quê, né? Dessa ideia e desse desejo de tentar, de alguma maneira, resgatar esse mistério que faz parte da religiosidade, faz parte da vivência do religioso, né? Porque senão eu acho que a gente cai no lugar de parecer uma ONG, e não tem nada de errado com isso, né? É um trabalho da igreja, e enquanto instituição, e é necessário dentro da estrutura política que a gente tem, né? Que a gente sabe dos trabalhos de base que a igreja faz, onde o Estado não está presente, mas que a experiência religiosa, ela não é só isso, né? Que a gente não pode, de alguma maneira, resumir a estender a mão para o irmão. E isso faz parte, né? Como eu já falei, isso faz parte. E eu acho que é necessário e muito lindo que a gente divinize a vida, que a gente enxergue Deus quando a corrente solidária socorre alguém que precisava de um remédio, que a gente enxergue Deus nessa troca entre os irmãos quando um precisa de uma palavra, de afago, que a gente enxergue Deus nas atividades da gente enquanto instituição. Mas não é só isso. E no momento que eu percebi essa perda dessa parte misteriosa, me deu um pouquinho de tristeza, porque eu fiz um paralelo com a Enoli criança, que viveu numa casa que tentou manter ao máximo a parte mágica mesmo, de que existe Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, né, da magia de dormir no carro e acordar na cama. E aí eu fiquei lembrando que, poxa, mesmo depois que eu cresci, não só já na vida adulta, mas mesmo depois, em algum momento da infância, quando eu entendi que o Papai Noel era minha mãe, que o Coelhinho da Páscoa, as pegadinhas, era a mão da minha mãe cheio de farinha, e que a magia de dormir no carro e acordar na cama era só o braço forte do meu pai, isso não perdeu a graça. Essas lembranças, elas não deixaram de ser importantes. Essas lembranças, elas seguem comigo, no meu corpo, elas seguem sendo especiais, né? Então, por que quando a gente sai da igreja fundamentalista, a gente quer simplesmente apagar tudo aquilo que parecia inexplicável, né? Por que quando a gente sai dessa estrutura, por que quando a gente cresce, né? Quando a gente tem uma visão diferente das coisas, tudo isso parece bobo, parece pequeno, né? E talvez um pouco também pelo meio que a gente está, de ser um meio de pessoas progressistas, pessoas de esquerda, que rotulam também as pessoas que têm fé como talvez um pouco nécios, assim, né? Não, você tem fé, então alguma coisa está errada. Eu acho que a gente absorve isso em algum lugar e abre mão desse divino, né? Abre mão dessa coisa inexplicável. E por conta de, como eu comentei, algumas experiências, isso me fez falta, e eu fiquei pensando, tá, mas e aí? Como que eu faço para resgatar essa coisa que traz esperança, essa coisa que eu não consigo entender, mas que mantém em mim uma faísquinha de, se eu consigo compreender que a vida, ela não é para ser útil, que vão passar coisas inexplicáveis, por que eu não posso manter isso dentro da minha espiritualidade? Por que eu preciso pegar
tudo que aconteceu e colocar como, ah, não, isso foi só uma manipulação religiosa. E pode ser que sim, pode ser que aquela coisa que você sentiu num culto era porque a música estava te envolvendo, mas quem garante que não tinha algo ali inexplicável, né? Quem garante que, de fato, aquelas músicas não eram os louvores que te sustentavam, né? Não era aquilo que te mantinha em pé dia a dia. E essa semana, a minha família, a gente perdeu uma pessoa muito jovem, uma prima, e que eu tive pouquíssimo contato, filha de um primo meu. E a minha mãe ficou, apesar de ser a que está mais longe há mais tempo, foi a que daqui de casa que ficou mais mal com a situação. E eu me peguei falando para minha mãe que essa prima ia estar no céu, quando eu fui a pessoa que disse para minha mãe que não existe nem céu nem inferno, e disse para minha mãe que essa prima ia estar sendo recebida pela minha avó, com um chazinho de cidreira e um saquinho de doce e bolacha, como minha avó fazia com todos os netos e bisnetos. E foi uma experiência muito curiosa, porque ainda que eu não acredite que existe esse céu como um espaço de recompensa pelas nossas boas ações, aquilo me trouxe um afago inexplicável. Essa ideia de que pode ser que exista alguma coisa que eu não tenho ideia do que é, e que eu tampouco tenho como garantir que não existe, me trouxe uma coisa de, tá, parece que conectou de novo um fiozinho das coisas, sabe? E isso me trouxe esse resgate das coisas que a gente lê na Bíblia, e também, de novo, por conta da religiosidade, vai esquecendo, quando em João 3:8, a palavra fala, né, que o vento sopra onde ele quer, e que a gente não tem como explicar. Então, eu acho que dentro desse processo de sair do fundamentalismo e de passar por essa perda de fé, talvez momentânea, ou de ficar perdido mesmo, eu acho que a evolução disso tudo, e num processo de amadurecimento da fé, é buscar não dominar o divino, é buscar deixar o que é invisível levar a gente, é dançar com isso que a gente não entende o que é, sabe? É tentar repousar nesse mistério e entender que, incluso, as nossas certezas não são rígidas, que a gente pode acreditar que muitas dessas coisas são mentira, mas e se de verdade elas não forem? Porque assim como a gente não garante que sim, a gente não garante que não. Então, eu acho que nessa noite o meu desejo, enquanto uma pessoa cristã, e o meu convite para Gimundo é entender que, como cristãos progressistas que somos, que entende que a igreja, que Deus não cabe dentro de dogmas, de fórmulas, de uma estrutura religiosa engessada, entender que ele é tão grande que a gente precisa dar espaço para as coisas que a gente não conhece. Então, se ele não cabe dentro dessa estrutura, ele precisa de muito mais da gente. Eu acho que o divino, ele precisa de espaço para se manifestar, inclusive, né? Para que a gente seja tocado. Então, a minha pergunta para mim e para vocês, que é o que eu quero trocar ideia daqui a pouco, como que tá a relação de vocês com o que é invisível, né? Vocês têm deixado espaço para essas coisas inesperadas, para essas coisas do espírito, como a gente diz em linguajar do crente, sabe? Eu queria de verdade, pouco a pouco que seja,
aprender a confiar nessas coisas, porque isso que não se explica é uma das coisas que me sustenta. Então, eu percebo que quando eu racionalizo demais as coisas, inclusive uma parte minha, que é essa parte lúdica e encantada, ela se desmonta. Então, que a gente possa entender que não saber tudo também tem algo de santo nisso, né? Que confiar que algo invisível sim nos sustenta e que a gente não precisa entender o mistério e não precisa entender nada. Então, que a gente possa cultivar o silêncio em alguns momentos, para dar espaço para essas vozinhas, para esses sentimentos que a gente não explica, mas que mexem com a gente, que a gente aceite principalmente, e aí muito para mim, que a gente não entende tudo e que não vai entender nunca, e que não vai ter explicação, um montão de coisas, e valorizar isso que é invisível, e seja isso da forma como for, porque para cada pessoa vai ser muito diferente, né? Então, se você, assim como eu, precisa acreditar nessas coisas, se essas coisas te dão esperança de alguma maneira, que você abra espaço no teu coração, na tua mente, na tua vivência, para que isso que é divino ressoe em você, que essas coisas que não têm resposta possam te trazer, inclusive, paz, né, Ana? E que a gente siga, como na canção que eu pedi para a Cora colocar hoje, que fala uma parte que ela fala que o sagrado tanto faz, né? Então, eu sinto que quando a gente vem para uma igreja antifundamentalista, talvez a gente caia nesse lugar, né? De que o sagrado tanto faz, vamos fazer as coisas na força do braço, e a gente tem que fazer muito da nossa parte mesmo, porque Deus não vai resolver tudo. Mas chega um momento que o nosso braço não alcança, e eu acho que se a gente permite, isso de confiar só na gente, confiar só no que a gente pode fazer enquanto irmandade, enquanto igreja, e abrir mão de tudo isso que é da ordem imaterial, a gente está, inclusive, dando poder para essa religiosidade engessada definir como a gente vive a nossa espiritualidade. A gente está deixando que eles ditem como a gente vai viver. É isso que é tão bonito, que é crer em algo para além da gente. Então, que a gente não dê esse espaço, que a gente possa viver a nossa espiritualidade com todas as crenças possíveis, não de maneira a nível de cegueira, né? Porque a gente já está nessa desconstrução de tirar aquilo que tapava os nossos olhos, mas que a gente possa viver isso de maneira muito livre, que cada um experimente aqui o divino e o sagrado da maneira que mais te agrada, que mais faz sentido para você. E se essa for a ideia, que você deixe um espacinho para tudo que é misterioso surgir e fluir. É isso, gente. E aí vocês me respondem se vocês têm deixado espaço para isso e como que tá isso para vocês. Obrigada. Eu fui a mãe que colocava patinhas. E olha que eu era bem crente. Mesmo sabendo que nada disso existia, eu fui a mãe que colocava patinhas, que deixava rastros de Papai Noel, porque eu queria que meus filhos tivessem lembranças. Eu não fui criada assim, porque meu pai era ateu, minha mãe muito crente também, depois ela não é mais, mas... Então, meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a gente dividir o racional daquilo que a gente sente, porque a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, e eles tiram da gente, de dentro da gente, uma força que a gente às vezes nem sabia que tinha, e como a gente explica isso? É só química, é só você colocando seus pensamentos no lugar. Mas deixa eu colocar em Deus.
esse momento. Obrigada. Muito obrigada, Enoli. Obrigada. Que palavra. Hoje tá bom o negócio. Vamos agora passar para o nosso momento de